Bastante emotivo, né? Que várias pessoas... Na semana passada a gente já tinha começado a conversar com o Dr. Guilherme Colim e a gente ficou impressionado com a participação das pessoas que passam por essa situação. Muito boa tarde, Dr. Guilherme. Boa tarde, Cláudio, Yasmin, como estão? Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, alienação parental, a gente tinha comentado, prazer é todo nosso, doutor Guilherme, a gente tinha comentado a semana passada sobre uma situação que é muito mais corriqueira do que a gente imagina, ou seja, acontece muito mais em situações de pais separados com os filhos, um pai não quer deixar, indiferente, pode ser a mãe, pode ser o pai, mas um não quer deixar o filho acabar vendo o outro por várias razões, o que acaba sendo muito ruim para os filhos. E aí tem decisões, né, que o doutor Guilherme trouxe aqui. Eu tenho uma decisão, tem um processo aqui da 8ª Câmara Cível da comarca de Santo Antônio das Missões. Só um resumo aqui para vocês terem uma ideia de que tipo de decisões acontece. Nesse processo específico, ficou comprovado que a mãe praticou alienação parental. Ela acusou falsamente o pai de abuso sexual, sabendo que ele era inocente. Está respondendo processo criminal pela falsa acusação de crime contra o pai. Os estudos feitos pelos psicólogos e assistentes sociais confirmaram a existência do vínculo forte entre pai e filha. Os estudos psicológicos e psiquiátricos comprovaram também que a mãe tem transtorno narcisista e é, sim, de fato, alienadora. Mas que isso não afetou o vínculo com o pai e com a filha, apesar do longo tempo de afastamento esse que só ocorreu por conta da denunciação caluniosa da mãe. Doutor Guilherme, esse é só um exemplo que você nos traz aqui, né, sobre justamente o que pode acontecer, o que acontece nessa situação. Cláudio, poderia só ler o número do acórdão para que quem esteja em casa pode acessar o site do Tribunal de Justiça com o número que se tu puder dizer agora. A pessoa acessa o site e vai ter a íntegra dessa pérola judicial. 700-8281-8105. 700-8281-8105. Esse caso, Cláudio, eu separei, ele não permite discussão quanto a questões de fato. Muitas vezes, quando a gente vai discutir alguma questão de direito, a pessoa diz, mas como é que vai provar, como é que não vai provar, mas será que foi, será que não foi? Não. A gente está partindo de premissas fáticas já superadas. Neste caso que tu leste, Cláudio, a mãe praticou alienação parental gravíssima, praticou denunciação caluniosa, acusou o pai do seu filho de abuso sexual sabendo que ele não o fez. O exame psicológico, o estudo social confirmaram que ele não praticou qualquer tipo de abuso sexual, comprovaram que ele ainda tinha um vínculo forte com a filha, comprovaram que a mãe tinha transtorno psiquiátrico, transtorno narcisista, a psicóloga, o assistente social e o Ministério Público de primeiro grau, psicóloga, assistente social não é de primeiro grau, né? A psicóloga, assistente social. E, no primeiro grau, o Ministério Público opinou para que a guarda ficasse com o pai. O juiz de primeiro grau acolheu e determinou que a guarda ficasse com o pai. E aí o Tribunal de Justiça reformou, reconhecendo todos esses fatos, reconhecendo tudo isso, reformou a decisão determinando que a guarda ficasse com a mãe para não traumatizar a criança. E ainda no acórdão, tem na fundamentação do acórdão um trecho em que no voto o desembargador diz, ele reflete, né, então será informado para a criança que sua mãe é uma alienadora parental? Pois é. E aí eu me questiono, se eu cometer um crime, se eu assaltar um banco e for para a cadeia, alguém vai ter que explicar para o meu filho que eu assaltei o banco e fui para a cadeia, né? E assim vai. E aí o que é melhor para a criança? Ficar com a mãe que é alienadora, fato incontroverso, que é alienadora, ou ficar com o pai que já teve 2 anos, a criança já ficou 2 anos sem contato com o pai. O que é melhor ou pior para esta criança? Esta é a bandeira da campanha Filho Não é Mobília. Essa é um dos itens da pauta, que é a igualdade de gênero. É percebido que não tem sido tratado os pais e as mães
Da mesma forma, a impressão que se tem é essa, porque nós vemos situações muito chocantes com esse tipo de resultado. E a gente tem outras situações aqui, tem um outro exemplo também que você me trouxe aqui, doutor Guilherme, que justamente fala do acórdão aqui, uma situação também terrível aqui, que após 3 meses sem ver o filho e sem pagar um único centavo da pensão alimentícia, a mãe o procurou, pegou a criança e levou para Santa Catarina. E aqui fala que a própria mãe reconheceu ter deixado o filho com o pai, mas alegou que em 2010, quando a criança tinha 4 anos, uma reunião decidiu que não tinha condições de cuidar o filho. Então simplesmente deixou o filho com o pai, depois foi lá, pegou o filho e foi embora com o filho. Botou no... É por isso que o nome da campanha é Filho Não é Mobília. Mas o que é isso? Mas aqui, o próprio, nesse acórdão aqui, tem uma situação interessante, que o magistrado desembargador, relator, disse o seguinte: tenho tido a oportunidade de verificar o quanto conservadores e resistentes somos sobre o assunto. Quer dizer que ainda aqui, isso aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina? Na realidade, não é o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Este voto é do Rio Grande do Sul. Eu gostaria também que tu passasse o número do processo para que o pessoal em casa possa Com certeza. Confirmar. 7007-5689-703. 700-75689-703. É só acessar o site do Tribunal de Justiça, procurar ali e você terá acesso à íntegra. Neste caso, Cláudio, o que aconteceu? A mãe... Abandono afetivo não é praticado apenas pelo pai. É praticado por ambos os gêneros. A mãe deixou a criança com o pai. Tinha as razões dela, não vou entrar no mérito se são justificáveis ou não. Tinha as razões dela e fez isso. Quando ela resolveu voltar, ela voltou, pegou o filho para dar uma voltinha. Só que essa voltinha incluía botar a criança no carro e levar para Santa Catarina. E aí o pai... ele cometeu um erro estratégico. Aí quando eu falo que ele cometeu um erro, dá a impressão que eu estou criticando. Não. Na realidade, num mundo ideal, nós não deveríamos pensar em estratégia processual quando se fala de aplicação da lei. Mas a jurisprudência do Rio Grande do Sul, ela é conhecida dos operadores do direito, e a jurisprudência de Santa Catarina também. Ele entrou com a ação no lugar errado. Ele deveria ter entrado com ação em Santa Catarina. Talvez, como isso é de 2010, não existia a lei da alienação parental ainda, ou a lei da alienação parental é do final de agosto de 2010, e eu não sei em que momento aconteceu esse processo. Mas a lei da alienação parental diz no seu artigo 8º, olha só, a alteração de domínio, ou seja, o que eu falarei agora é usar a força do outro em seu favor. Artigo 8º da Lei da Alienação Parental. A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações em direito de convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial. Qual é a interpretação que se faz? Se a criança morava no Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina, a ação deveria ter sido proposta no Rio Grande do Sul, como realmente foi. Só que a jurisprudência do nosso tribunal, e aí não é do Rio Grande do Sul, jurisprudência do STJ, que eu critico também, ela aplica o artigo 147 do ECA, que diz, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, aí eles se apegam no inciso 2, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Aplica uma interpretação que permite a violação do juízo natural, o princípio do juízo natural. O princípio do juízo natural é aquele que impede que uma pessoa escolha onde quer entrar pelo seu bel prazer. Hoje, no Brasil, em função da jurisprudência, não da lei, porque a lei é muito clara. Se você mora em São Paulo, pegar o seu filho e trazê-lo aqui para o Rio Grande do Sul, pela lei, a ação deverá ser processada em São Paulo. Pela jurisprudência, ela poderá ser processada em São Paulo ou poderá ser processada aqui no Rio Grande do Sul. E aí, qual foi o erro estratégico? Ele deveria ter aplicado o texto, ele deveria ter aberto mão do texto legal e demandar lá em Santa Catarina. Aconteceu, Cláudio, em um dos grupos que nós atuamos, uma situação parecida, só que oposta. A mãe
Existia um casal, homem e mulher, a filha do casal e o enteado, filho apenas da mãe. Ela se apaixonou por um outro homem, foi morar num outro país e ficou lá 1 ano. Tudo bem. O pai ficou com o filho, com a filha, desculpa, e com o enteado. Ela voltou, pegou a criança, só que aí ela foi esperta. Mas nem tanto. Ela veio para o Rio Grande do Sul. Ela não tinha família no Rio Grande do Sul. Só que a jurisprudência no Rio Grande do Sul é melhor. Ela veio para o Rio Grande do Sul. O pai entrou com a ação correndo em Santa Catarina, antes de saber por onde que ela andava. Ela obteve uma liminar. Ela sumiu. Ela se escondeu com a criança. Só que tem um detalhe. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. E ela foi localizada aqui na Grande Porto Alegre. E aí foi cumprida a busca e apreensão por ordem do juiz de Santa Catarina. Se aquele pai tivesse ajuizado a ação aqui no Rio Grande do Sul, eu imagino que as chances... Eu atribuo as chances de sucesso da retomada de sua filha muito menores. Nós temos no Rio Grande do Sul isso que tu acabaste de ler. Um conservadorismo que em Minas Gerais, por exemplo, não tem. Tu tens aí contigo, Cláudio, uma decisão de Minas. Tenho. Lê o resumo dessa decisão de Minas Gerais. Tenho aqui, ó. A prática de atos de alienação parental por parte de um dos genitores, inclusive com claro desinteresse em considerar a gravidade de suas consequências para a formação da menor, enseja a aplicação da medida da reversão da guarda. Ou seja, se for comprovada a alienação parental, você pode até perder a guarda, quem está praticando alienação parental. Então você, pai ou mãe, que mora em Minas Gerais e está afim de praticar uma alienada, está afim de praticar alienação parental, venha para o Rio Grande do Sul. Olha só que bacana. Você mora em Belo Horizonte e está afim de praticar alienação parental, levando o seu filho para longe e violando a lei. Ótima dica. Venha para cá, para o Rio Grande do Sul. Assim como tem turismo de aventura, turismo de diversas finalidades. Turismo e alienação parental. Pode ter agora aqui, para aquecer a economia do Rio Grande do Sul, o turismo de alienação parental. Eu estou sendo severo, estou sendo irônico, mas o tema é muito grave. O tema é muito grave e a campanha ela não pretende a mudança da lei, ela pretende o cumprimento da lei. Tão somente isso, o cumprimento da lei. Nós temos, então, uma questão em que a lei não é cumprida, a lei da alienação parental não pegou em todo o Brasil, é uma lei que não pegou em alguns estados, pegou pela metade, e aí as pessoas são tratadas de maneira desigual. E o princípio do juiz natural, que falei agora há pouco, permite que a pessoa que mora em Santa Catarina volte para casa 1 ano depois, pegue a sua filha de 6 anos, deixe seu filho mais velho com o pai, com o padrasto, desculpa, e venha para o Rio Grande do Sul para tentar uma liminar aqui, porque aqui é a jurisprudência mais favorável. Bom, isso não acontece em Portugal, não é, Yasmin? Não, e boa tarde, doutor Guilherme Colim. Justamente a gente tem comentários no nosso Facebook de outras partes do mundo. O Lucas Parente disse, isso que estão fazendo um problema de saúde mental no mundo pelo isolamento e angústia, as crianças estão em perigo nas guardas unilaterais, ninguém pode cuidar de uma criança sozinho, precisam de cuidado duplo. A Sofia Santos, que é psicóloga em Aveiro, Portugal, também está nos assistindo, ela disse que o importante é o bem-estar da criança. Se os dois puderem criar a criança, devem fazer em conjunto, deve ser avaliado todos os prós e contras da guarda, ser de um ou dos dois, e é errado ser dado a prioridade à mãe, que nem sempre a mãe é a melhor opção. E o Paulo Gonçalves Soares, ele diz que ele é português e vive em Portugal, e daqui a pouquinho a gente também vai ler uma decisão de Portugal que o doutor Guilherme separou para a gente. E ele diz que já passou por essa fase com a separação da mãe e da filha dele, quando tinha 3 anos, e aí ele fala que já foi ultrapassada essa fase em Portugal, tiveram uma polêmica também. A regra geral lá agora é guarda partilhada, que em períodos equivalentes para cada progenitor. E é exatamente isso que diz aqui, doutor Guilherme, essa decisão. A gente tem aqui 2 opções, a de Porto e a de Évora, e até o relator Mário Coelho, que diz o seguinte: guarda partilhada do filho com residências alternadas é a solução que melhor permite a manutenção de uma relação de grande proximidade
com os dois progenitores, promovendo amplas oportunidades de contato com ambos e de partilha de responsabilidades. A lei não exige o acordo de ambos os pais na fixação de residência alternada do filho, devendo a solução ser encontrada de acordo com seu interesse e ponderando todas as circunstâncias relevantes. Yasmin, a lei portuguesa é parecida com a lei brasileira. O Código Civil brasileiro prevê que a regra será a guarda, ele prevê que a regra será a guarda compartilhada, o Código Civil brasileiro. A guarda será compartilhada e nela haverá convivência equilibrada. E é óbvio que quando se fala por convivência equilibrada, se fala de períodos equilibrados, períodos equivalentes. Não precisa ser na ponta do lápis, mas algo razoável. Isso é o que diz o nosso Código Civil. Aí a nossa lei de alienação parental, que é a lei 12.318, ela diz que se algum dos genitores obstaculizar a guarda compartilhada, não tem problema. Então a guarda será unilateral com o outro, a menos que um deles não queira, é claro, né? Então o legislador brasileiro, eu não sei se ele tem nota 10, mas no mínimo uma nota 9. E o legislador português, eu não sei quem copiou de quem. Eu não sei se foi o legislador português que copiou do brasileiro ou ao contrário, porque as leis são iguais. O Código Civil português, ele contempla que o padrão será a guarda partilhada, que será objetivado o princípio do melhor interesse da criança e que se houver, a menos que algum dos genitores não queira ou tenha algum impedimento, algum problema, a guarda será compartilhada, lá eles chamam de partilhada, independente da vontade das partes. O pai quer que o filho fique só com ele, a mãe quer que fique só com ela. Azar, vai ser meio a meio. E num desses acordos, Yasmin, que eu te passei, foi mencionado a questão da amamentação. Num desses acordos, a mãe alegava que não poderia, ela tentou problematizar, tentou obstaculizar em função da amamentação, dizendo que a criança ainda estava amamentando. Isso não colou. Por quê? Por duas razões. Primeiro, pela idade da criança. Segundo, porque leite materno não é sinônimo de residência com a mãe. O leite pode ser coletado e entregue. Então, lá eles já estão adiantados, como em alguns outros países também. Mas existe uma discussão jurídica que se junta com uma discussão psicológica. E eu mandei aqui para a produção um vídeo da Sandra Bacara, autoridade em psicologia do país, que ela tem um videozinho de um minuto e pouco, que está nas redes sociais, está sendo divulgado pelos membros da campanha Filho Não é Mobília, e eu gostaria de saber se tem como passar aqui para as pessoas do público. Tem. A produtora Ana Capelari está falando que tem. Vamos passar então, Aninha, por favor. Vamos mostrar ao pessoal de casa. Claro isso. Os riscos de... Filho não é mobília. É muito importante que a gente tenha claro isso. Os riscos de se separar abruptamente uma criança ou um adolescente de seus genitores, de sua família extensa, é muito grande. E as consequências, nós sabemos, estão presentes na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos. Eu quero alertar a esses pais, a essas mães, que se utilizam da fuga com as crianças, com a fuga com seus filhos, para afastá-los do outro genitor, de que o preço que essas crianças, que esses adolescentes pagam é muito alto. Nós vamos encontrar problemas de todas as espécies, desde distúrbios da escola, distúrbio de sono, podendo chegar a distúrbios mais graves, como a depressão e o suicídio. Então eu quero pedir a esses pais, a essas mães que planejam isso, que tenham muito cuidado. Repito, filho não é mobília. Ele merece respeito, assim como pai e mãe também merecem respeito. Muito bem. Na verdade, a gente tem isso já bem explícito na lei, né? Que você, quando vai se mudar, tem que avisar ali o outro genitor ou o juiz, não é, doutor Guilherme? Exato. Foi o que nós falamos na semana passada. O Código Civil,
e a lei da alienação parental, ou seja, para as pessoas que são contra a lei da alienação parental, vão ter que revogar também o Código Civil. O Código Civil também prevê que é incumbência de ambos os genitores deliberar sobre o domicílio do filho. E aí o que acontece? Um dos genitores, na maioria das vezes a mãe, mas não apenas, acaba tentando impor a sua conveniência geográfica. Nós temos no nosso movimento Filho Não é Mobília, a mulherada está tomando conta. Nós temos uma advogada no Rio de Janeiro, semana passada eu falei da doutora Jamile Costa. Nós temos no Rio de Janeiro a advogada Monique Pontes, e eu estava conversando com ela sobre guardas que foram invertidas, porque, no caso dos 3 processos que ela obteve sucesso, porque as mães decidiram botar o filho no carro e procurar outra cidade, impondo ao seu ex-marido, aos seus ex-maridos, ex-companheiros, o ônus de se virarem, e vão atrás. Então, a doutora Monique Pontes, advogada do Rio de Janeiro, claro que lá ela tem um cenário jurisprudencial mais favorável a isso, mas também tem o seu empenho na campanha e o seu empenho na luta pela igualdade parental e no combate à alienação parental. E ela estava comentando 3 casos. Guarda foi invertida no Rio de Janeiro, assim como em Minas, como em vários estados. Se enquadrar ali na lei da alienação parental, a guarda é invertida, sim. E é por isso que existe uma força muito grande pretendendo a revogação da lei. Este é aí que está o problema, né? Porque a lei é cumprida. Muito bem. Tem mais Yasmin, dois temos comentários no Facebook, agradecer a participação de todo mundo, só que a gente acaba não tendo tempo de ler de todos, mas eu separei 2 aqui. Cláudia Fernandes, nutricionista. Lembro que a alienação pode ser praticada por genitores, avós ou por quem tem guarda, autoridade ou vigilância da criança. Deve haver foco na criança e no seu bem-estar. E a Fabiana Maurer Gomes Lourenço diz que a questão de gênero nem deveria ser pauta quando se discute criação. Cria bem, cria-se mal, independente do gênero, da raça ou do credo. Isso é uma descrição individual e de condições psíquicas. Yasmin, a espectadora Cláudia, ela mencionou a alienação praticada pela avó e pelo avô. É verdade, acontece. Mas existe a alienação praticada contra a avó e contra o avô também. Um caso, uma pessoa que nos procurou, uma avó dizendo, com a seguinte narrativa: meu filho, ela criticando o filho, ela não passou a mão na cabeça do filho. Meu filho trocou de estado e não quer nem ver os filhos dele. Ou seja, ele praticou abandono afetivo contra as crianças. Mas eu quero ver meus netos. E a minha nora não quer que eu veja meus netos. Ou seja, aquela criança sofreu abandono afetivo do pai, que sumiu, e a mãe dela quer impedir aquelas, né, são mais de uma, aquelas crianças de verem a avó. Quer dizer, a criança só se rala. A criança só se rala. Usando uma expressão bem gaudéria, que nossa criança só se rala. E é isso que eu acho que é o principal ponto. Doutor Guilherme, a gente está vendo aqui que tem muitos comentários. Muitos comentários, impressionante. Semana passada não foi diferente também, e isso revela a importância do debate, a gente trazer o assunto aqui. Como a gente tinha comentado no início do programa, muito mais pessoas sofrem com isso, né? E aqui, infelizmente, a gente tem essa situação problemática em relação à alienação parental do Poder Judiciário do Estado. Infelizmente, nosso tempo já está chegando no final. Doutor Guilherme, eu acho que a gente pode continuar a semana que vem, viu? Olha, quem manda é a emissora, né? Isso eu estou à disposição. E a nossa audiência também está pedindo aí. E a audiência sempre. Mas assim, olha, caso não tenha uma nova... Caso a emissora não queira voltar no assunto na semana que vem, então eu não quero perder a oportunidade. O movimento Filho Não é Mobília e todos os demais não é um movimento machista. Como eu falei, a mulherada está tomando conta. A advogada Jamile, no Acre e em São Paulo, a advogada Monique Pontes, no Rio de Janeiro. A advogada Monique Pontes abraçou a causa com unhas e dentes. As mulheres estão tomando conta e que bom que façam, porque nós não somos contra as mulheres.
A alienação parental não é praticada apenas pelas mães, muito embora seja a maioria. Não é apenas por elas. E o que nós queremos é o cumprimento da lei e a igualdade de gênero, a igualdade parental. Nós queremos que as crianças, que os filhos tenham uma frequência de convívio, tanto com o pai como com a mãe, o mais igualitário possível. Que é o que diz a lei. Em Portugal funciona. Por que aqui não pode funcionar? Então é isso. Né? Muito obrigado pelo espaço. Estou à disposição para voltar nesse e qualquer outro assunto que eu já tenha falado aqui na RDC. Muito bem. Redes sociais, doutor Guilherme, para encerrar? CRJ Advogados no Instagram e no Facebook. Telefones 51 32 28 12 19 fixo, 51 99985 7991 meu celular, meu WhatsApp, e quem desejar participar, cooperar da campanha Filho Não é Mobília, não tem como não nos encontrar. Nós temos algumas páginas e alguns grupos no Facebook. Diário de um Alienado, Alienação Parental. Nós temos... É só digitar Alienação Parental e haverá várias páginas falando sobre o tema. Algumas delas são essas duas que eu mencionei, que já tem nosso material. Você quer ser um militante da causa? É muito fácil. Produza conteúdo e divulgue. E se não quiser produzir, pegue o conteúdo que outro produziu e repasse. Muito bem. E tem lá o Saiba Direito também, né? É claro. E no Saiba Direito. Inclusive, hoje, às 19 horas, estará sendo disponibilizado a íntegra da entrevista da semana passada, em que nós, inclusive, tivemos a visita ilustre do nosso ex-prefeito, José Fortunati, que recebeu o material, a nossa campanha chegou até ele e ele, por iniciativa própria, ligou aqui para a RDC, uma emissora democrática, pediu para participar, foi acolhido. Então, nós teremos, no Saiba Direito, canal do YouTube, a íntegra da entrevista da semana passada. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, doutor Guilherme Colim. Um grande abraço, ótimo trabalho e até semana que vem. Eu que agradeço, Cláudio, Yasmin, um grande abraço. Obrigada. Valeu.